Eu vou pedir para o André me ajudar. Ele já leu o superchat aqui do Javan dos Santos, dizendo: acho que depois dessa o Corinthians não vai mais poder usar a carta de ingênuo. E o André falando, usando a frase do Augusto Melo no final do ano, dizendo, entre aspas, acabou a farra. Vou pedir para o André colocar, repercutir e recuperar a declaração do Augusto Melo no dia da apresentação do novo contrato de patrocínio, para depois a gente comentar a respeito. Por favor, André. É um contrato de 36 meses, são 360 milhões, existe uma multa que era de 30 milhões da PixBet, que cumpriu um ano, tem uma multa hoje de 20 milhões, que ela vai arcar, fora esse patrocínio, 360 milhões, ela arca com mais a multa, tem uma antecipação, que aí é o Corinthians, foi feita uma antecipação quando assumiu esse contrato com a PixBet, e essa é o Corinthians que vai arcar com essa antecipação, porque esse dinheiro foi nós que antecipamos. Foi eles que anteciparam. Né? Eu não consigo entender nada. Esse é um pedacinho da coletiva. Contradiz. Então, esse é um pedacinho da coletiva, e hoje, mais cedo, lá no outro CNPJ, por acaso, a gente recortou um outro pedacinho sobre o mesmo tema, que era o valor e a antecipação e o pagamento da multa. Os dois trechos, eles são díspares. Tem um pedaço que ele fala isso que a gente acabou de falar, e tem um outro pedaço, vocês vão achar isso na internet, a gente não colocou aqui, mas que mostra essa confusão dizendo o contrário, dizendo que é o Corinthians que vai pagar. Me parece óbvio, do ponto de vista legal, que nunca a VaideBet pagaria a multa para a PixBet, porque o contrato era entre Corinthians, não tem um terceiro interessado, o contrato era entre Corinthians e PixBet, e em qualquer esfera do mundo jurídico paga a multa por rescisão contratual uma das partes. Então, a gente está aqui também com um post do Danilo sobre isso. Então, que o Corinthians pagaria essa diferença de multa de 20 milhões, ela é óbvia, não poderia ser a VaideBet para pagar. Mas o que o presidente do Corinthians falou naquele dia, num pedaço da coletiva, dizendo que a VaideBet arcaria, e num outro pedaço da mesma coletiva, está aí à disposição a coletiva toda, ele diz que é o Corinthians que vai pagar. Isso posto, eu conversei hoje com o presidente do Corinthians, com o vice-presidente do Corinthians e com gente do departamento jurídico do Corinthians que disse o seguinte, abre aspas, o valor do patrocínio da VaideBet é de 370 milhões mais nenhum centavo, fecha aspas. Agora, a minha apuração sobre o pagamento da multa é o seguinte, de onde o Corinthians vai tirar 20 milhões? Pode ser da antecipação, pode ser do novo contrato de patrocínio das placas de publicidade da Arena Corinthians, da Neoquímica Arena, ou pode ser da venda de um jogador. Será do bolso do Corinthians. Então, esse pedaço mostra que um pedaço da coletiva ele falou uma coisa, em outro pedaço da coletiva ele falou outra, e óbvio que é o Corinthians que tem que pagar. Renato, eu te faço uma pergunta, porque esse contrato especificamente foi um contrato que gerou muito barulho, inclusive resposta da presidente do Palmeiras sobre a transparência desse negócio. A transparência, pelo menos da parte da empresa, por enquanto, ela é óbvia, ela paga 370 milhões, mas nenhum centavo. Da parte do Corinthians, continua difuso. Eu acho que ele se contradiz só nessa frase que a gente mostrou, no final ele se contradiz. Ele começa dizendo que era a VaideBet que ia pagar e termina dizendo que é o Corinthians. Nessa mesma frase, não precisa nem de outra parte coletiva. Eu estou convencido de que os Trapalhões assumiram o Corinthians. Dedé, Didi, Mussum e Zacarias. Porque nem se eles tivessem assumido ia fazer tanta confusão assim. Eu não acredito em mais nada do que o Corinthians está falando, Marília. Eu lembro que lá atrás, num programa daqui mesmo, eu disse Augusto Melo é mentiroso. Quando ele contou aquela história toda do Gabigol. Aquela história fantasiosa do Gabigol que nunca existiu. E agora a gente vê... Hoje o Brunão, não é Brunão, o diretor de futebol? Rubão. O Rubão disse o seguinte, não, o Garro tá pronto. Agora, o negócio de pagar não é comigo, eu não sei. Pô, como é que o cara do futebol... Eu não sei se foi pago. Eu não sei se foi pago. Como é que pode? O cara do futebol não sabe se foi pago ou não. Então não sabe se pode escalar. Eu fico pensando na cabeça do Mano Menezes, como é que deve estar. Deve estar um trevo. Porque ele tem os jogadores e ele não sabe se pode usar. Como é que é o nome dele? O menino que... Lucas Veríssimo. Gente, o Lucas Veríssimo já estava no clube.
Ele não ficou porque não é porque apareceu um outro contrato, é porque o Corinthians não pagou o que tinha que pagar para comprar o garoto. Ah, não, nós O vamos Mateuzinho acertar. estava treinando, Renato. O Mateuzinho estava treinando. Aí, de repente, surgiu uma história meio mal contada que não queriam, a menos que o Flamengo fixasse o preço do passe. Olha, é tudo mal contado no Corinthians hoje em dia. É muito difícil dar certo, Marília, Casão e Mili. Eu confesso a vocês que a história do Corinthians está tão confusa que eu quase pedi para ser ouvinte nesse programa. Porque vocês três. Fala. Deixa eu te perguntar uma coisa. Fixar o passe não é multa contratual que existe hoje. Tem uma multa contratual, não é? O cara claro, contrata uma multa contratual. Se você quer comprar o cara, você vai lá e paga a multa. Não tem fixação de passe, o século passado fixava passe. Eu não fui para São Paulo. Eu não fui para São Paulo porque o Corinthians não fixou o passe. Ou em 1984, nós estamos em 2023. Avisa os caras que é multa. Exatamente, mas eles acharam que não, que o Flamengo, eles não pagariam a multa do Mateuzinho, que provavelmente é alta. Hoje em dia as multas geralmente são muito mais altas do que os valores que os jogadores acabam sendo negociados. Então, é uma coisa completa. Olha, é uma coisa atrás da outra. Eu brinquei com o Casão, quando eu contei a história do Mateuzinho, que ele não sabia porque ele estava nos últimos 10 minutos ouvindo música. A cada 10 minutos, se você não dá um reset, se você não der um F5, você está atrasado. Porque a manchete do UOL do Corinthians já mudou umas 3 vezes. Porque acontece sempre uma outra coisa. Olha, eu, se fosse corintiano, estaria muito preocupado. Eu não vejo nada de acerto e, sinceramente, não tenho motivo nenhum para acreditar no que fala o Augusto Melo ou o Rubão. É impressionante como eles me parecem completamente perdidos nas próprias ilusões, nos próprios delírios. O Casagrande citou aí vários jogadores, não foi só o Gabriel. Borré, Luiz Henrique e tantos outros, entendeu? Ah, não, Luiz Henrique, nós vamos ganhar o duelo com o Flamengo. O Flamengo nem vai ganhar o Luiz Henrique, nem vai contratar, mas já estavam na frente do Flamengo. Gente, olha, é desanimador. E eu, sinceramente, nos meus já quase 50 anos de jornalismo esportivo, eu não me lembro, sinceramente, de uma diretoria começar tão perdida, tão atarantada como essa atual do Corinthians. Posso falar só uma coisinha, Maria, rápido? Só uma coisinha rápida. O Rubão falou no começo que a farra tinha acabado, não foi isso? A farra do Palmeiras do Flamengo acabou. Não, ele errou. A farra no Corinthians começou. O Corinthians é uma farra, né? Não foi a farra que acabou. A farra começou internamente. Eu acho que o carnaval já está rolando lá no ginásio. Carnaval interno da diretoria do Corinthians. Que ninguém sabe. Está todo mundo fantasiado. É tudo uma fantasia. É carnaval já. Deve estar tocando uma marchinha lá. Quando contrata um jogador, não toca mais a sirene, é marchinha de carnaval. Mili, então a gente teve hoje essa matéria que começou no Globoesporte.com sobre ser o Corinthians que vai pagar a multa, e aí a gente explicou aqui como é que funciona a questão jurídica em relação a isso. Estou tentando terminar uma apuração aqui durante o programa sobre o Mateuzinho, porque o UOL já deu, outros portais já deram, que o Corinthians vai devolver. Nesse caso específico, me parece uma bagunça geral, né? Pelo menos 4 erros a gente encontra nessa história. O empresário que mandou o jogador embarcar, o jogador que embarcou, o Flamengo que não tinha emprestado o jogador e o Corinthians que abriu o portão. Essa é uma confusão com várias pontas abertas. Existe ainda a questão do Garro. Ele está inscrito na CBF, mas não tem a liberação para jogar porque não tem o transfer do Tadjeres. A versão do Corinthians, e eu gostaria de deixar clara que essa é a versão do Corinthians, é que o Corinthians pagou a primeira parcela de 10 milhões de reais e que a segunda parcela vence no dia 31 de janeiro. Essa é a versão do Corinthians, não é a versão da Marília, não é a versão fantasiosa, essa é a versão in on da presidência do Corinthians. O Corinthians pagou a primeira parcela e não pagou a segunda. Essa semana começou no dia do treino aberto, com o Mateuzinho treinando e o Lucas Veríssimo indo embora. O Corinthians venceu por 1-0 o Guarani. Hoje é terça-feira e a gente tem mais essas questões. Mais cedo eu brinquei que o Corinthians, essa direção, com toda a boa vontade do mundo, ela pode usar aquele adesivo que se coloca em carro de autoescola, sabe? Novo, como chama? Motorista recente, para ver se, sabe, precisa colocar lá,
Não, alerta. São muitas confusões e me parece, Miri, não sei se você tem essa mesma leitura, ainda há uma postura muito de oposição no que ainda é situação. Uma vontade muito de marcar contra o que aconteceu, tudo que aconteceu antes do 31 de dezembro. E a minha crítica é que o Corinthians existe desde o 1º de setembro de 1910 e não ia mudar. Não tem novo Corinthians, é o Corinthians. Queria que, assim, de uma forma geral, com todas essas confusões, você pode eleger uma delas para falar mais a respeito, como é que você enxerga os dias disso? Porque o Corinthians tem 114 anos, não muito diferente disso, não, mas esses 23 dias estão agitados. Eu queria só chamar a atenção por uma coisa, gente, que assim, ancorar um programa não é das coisas mais fáceis do mundo. Agora, ancorar e ao mesmo tempo apurar, que é o que a Marília está fazendo, é tipo uma coisa muito mais complicada, né? Então, por favor, prestem atenção a isso, porque ela está fazendo duas coisas complicadas ao mesmo tempo. Isso dito, eu acho, Marília, vou tentar consolidar essa confusão toda que vocês três tocaram no começo do programa. O Corinthians existe há 114 anos. O que faz o Corinthians ser o Corinthians é que o Corinthians era, espero que volte a ser logo, um clube que fazia mais do que falava. A democracia corintiana existiu em ações. O Casão, que está aqui com a gente, o Vladimir, o Sócrates, foram para a manifestação das diretas já. O Corinthians faz. O Corinthians esteve, durante décadas, ao lado da classe trabalhadora, em lutas sociais. Time do povo não é um slogan criado no departamento de marketing. Hoje ele é usado no departamento de marketing e só lá. Mas time do povo nasceu de um outro lugar. É o time que sempre esteve associado às causas trabalhadoras, das pessoas da periferia, das pessoas mais pobres de São Paulo, do Brasil. Não é mais. Agora é blá, blá, blá. Agora é gogó. Time das Minas não é mais. Time do povo não é. Agora virou só um slogan. É caro assistir o Corinthians. É um dos times mais caros para se assistir durante o ano. Precisa ter dinheiro para ver o Corinthians. A arena está sempre cheia. Sim, se tivesse 100 mil lugares e tivesse ingressos populares, estaria sempre cheia. Então, as coisas têm que sair do verbo e voltar à ação no Corinthians. Essa presidência começou errando quando falou isso que o Casão lembrou aqui. Acabou a farra. Como assim, gente? Não é uma coisa que se diga. Eu fiz um curso de marketing uma vez e aprendi o seguinte, na primeira aula. Prometer menos e entregar mais. Porque prometer demais e entregar de menos é um erro. É um erro que vai custar muito caro. E o Corinthians, agora, a confusão ficou pública. Essa confusão toda da vai de bet, da multa, do jogador que sai, do jogador que treina e volta para o Flamengo, jogador que... A gente vira motivo de chacota. Isso é ruim para a imagem do Corinthians. Então tem que voltar a ser o time da ação. Mais ação e menos verbo. As coisas ficam claras quando você age, não quando você fala. Falar, qualquer um fala qualquer coisa. Precisa fazer. Cadê? A gente não está vendo. Tem que voltar. E eu sugeriria... Se me pedissem alguma dica, para parar, agir não é sair contratando jogador. O Corinthians está na final da Copinha pela 19ª vez, é isso, né, Marília? Se eu não estou enganada. A base do Corinthians é isso. Essa é a base do Corinthians. Não é sair que nem maluco contratando jogador. É voltar às origens, voltar às causas sociais, voltar a ser o time do povo, fazer treino aberto, colocar ingresso a preço popular, se eu vender camisa a preço popular, faz lá o acordo com a fornecedora de camisa. É isso, essas são as ações. Não estamos vendo. Muito blá, blá, blá e pouca ação. Casão, no meio disso, tem isso que a Miriam falou, eu vou pedir para vocês continuarem votando, mas parece que a alternativa C, que é aquela alternativa que a gente usava bastante no vestibular, vai ser a mais votada hoje mesmo. Ainda em dúvida e confuso para 47% dos votantes, imagino, corintianos, esse começo de ano do Corinthians. Casão, ontem o Corinthians saiu por 3-0, como lembrou a Mili, a semifinal da Copinha. Na estreia do campeonato, não tive a oportunidade de falar com você ontem, o Corinthians venceu o Guarani, e o Corinthians é um time que dispensou mais jogador do que contratou ou que anunciou que contratou, né? Porque o Corinthians não tinha nem 9 jogadores de linha no banco no último sábado.
Você falou que não sabe como é que está o Mano Menezes nesse momento, mas tenta fazer um exercício de adivinhação. Hoje tem treino, amanhã tem jogo contra o Ituano. Ituano que eliminou o Corinthians em casa no ano passado, depois foi eliminado no Campeonato Paulista pelo Ituano. Como é que ficam os jogadores que lá estão ainda e o técnico? Não, o lance é assim, começa uma temporada, acaba uma temporada, o treinador vai ficar. Aí ganha uma outra direção. Né? Muda a direção do clube, muda o presidente, se senta e fala assim, quais são os planos? O treinador vai falar, eu preciso de um centroavante, eu preciso de um lateral esquerdo, preciso de um volante, preciso de não sei o quê, preciso de... Ele faz uma lista, porque o Corinthians precisava de uma lista mesmo. Ele dá as preferências pro cara. Aí a direção vai sair comprando. Aí o cara começa a dar nomes. Gabriel, Luiz Henrique, Borré, quem mais que foi falado aí que... Mateuzinho, né? Lucas Veríssimo, vai ficar, vou comprar o Lucas Veríssimo. Aí o treinador senta, vai para casa e fala, caraca, eu vou ter um time na mão que vou disputar título com esse time. Aí ele começa a treinar o time, aí uma notícia, Gabriel não é verdade, tá. Bom, beleza, pelo menos vai vir o Luiz Henrique. Não, Luiz Henrique também não, porque é mentira, não sei o quê. Porra, acho que veio o Borré. Pô, Borré assina com o Internacional. Pô, preciso do lateral direito, que o Mateuzinho, ainda o Mateuzinho é bom. Aí o cara vai embora. Aí ele fala assim, pelo menos eu tenho uma zaga com um grande jogador, que é o Lucas Veríssimo. Aí o cara vai embora também. O que você acha que o treinador está pensando? Como você acha que a cabeça do Mano Menezes está hoje? Para ele olhar para frente e viu como foi o Corinthians nos últimos anos. Não foi só ano passado, nos últimos anos. Jogou para fugir do rebaixamento, foi eliminado no Campeonato Paulista, foi... eliminado da Libertadores, caiu para a Sul-Americana, também foi eliminado da Sul-Americana, e ele tem um ano pela frente que prometeram coisas maravilhosas para ele, e se você for ver o time do Corinthians que estreou sábado, na minha visão, é inferior ao que o time que terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado. Que pelo menos tinha o Renato Augusto no meio, que criativo, né? Jogador pensador, muito bom jogador. Você tinha uma zaga já entrosada, que era Lucas Veríssimo e o Gil, né? Você tinha ali, né? Enfim, hoje ele tem um time que aquele time que jogou contra o Guarani e o futebol que foi apresentado, levando-se em consideração que foi a primeira partida oficial de um time, né? Os times voltaram nesse final de semana a jogar competição. Não teve nem 15 dias de treinamento, porque eles se apresentaram faz 15 dias, mas os primeiros dias são exames médicos, exames físicos, tal, e você começa a treinar. Então o Corinthians deve ter treinado 8 ou 9 dias para jogar a primeira partida. Então todo mundo sente, todos os clubes estão sentindo, né? Cansaço no segundo tempo, cãibra, você tem que trocar toda hora. Só que o que aconteceu no jogo domingo é assim, você vê que o Corinthians não tem alternativas de banco ainda. O time foi envolvido pelo Guarani. Tá bem, o Guarani terminou o Campeonato Brasileiro 2 semanas antes. Então deve ter voltado uma semana antes, né, para começar os treinamentos. Mas o Corinthians jogou em casa e foi dominado pelo Guarani. O Corinthians estreou no Campeonato Paulista do mesmo jeito que ele terminou o Campeonato Brasileiro, sendo dominado pelo adversário. O Cássio fez uma grande defesa, teve uma bola na trave. O segundo tempo o Corinthians não deu um ataque. O Guarani fez jogadas de fundo, que caras chegando, batendo, passando perto do Cássio. Só foram 2, na realidade, no gol do Cássio. Ele pegou outra na trave, mas o Guarani dominou a partida. O Guarani teve mais volume de jogo, né? E o Corinthians venceu com um gol espetacular do mesmo jogador que estava fazendo gol ano passado, no final do ano. O mesmo cara, Romero. Quer dizer, você acaba o ano com o Romero te salvando do rebaixamento, que foi aquele jogo com o Grêmio lá. O Corinthians ganhou do Grêmio lá, tirou o título do Grêmio e se salvou, né? Praticamente, com o gol do Romero. Aí você começa o ano, tem toda essa confusão de nomes, não vem ninguém, né, dos nomes que eles falaram, e começa o campeonato, o time ganha de 1-0 gol do Romero. O Mano deve estar falando, o Mano, eu me coloco no lado dele, deve estar assim, caraca, o que eu vou fazer? Que time que eu vou escalar? E o ataque, gente? E o ataque do Corinthians? Vai ser Romero e Yuri Alberto? Mesmo? É esse o ataque do Corinthians? O corintiano vai ter que colocar na cabeça que o cara do time vai ser o Romero?
O Romero está sendo o cara do time. Foi um mês no ano passado e foi na primeira partida. Mas não é o jogador que você tem que apostar que vai te resolver o problema durante o ano todo. E o Alberto? Começou o ano do mesmo jeito que ele terminou. Não dominou a bola, faz falta no zagueiro, entra impedimento a maior parte das jogadas ofensivas. O Mano tá com uma bomba na mão. Venderam pro Mano uma máquina, né? Uma máquina, e na realidade ele está na mão com uma bomba acesa que pode explodir a qualquer momento. E não foi ele que acendeu, não foi ele que montou essa bomba. A bomba foi montada já com a turma do Duílio, e a gente achava que a bomba ia ser desligada com a turma do Augusto, e não. Eles meteram mais potência ali, enfiaram mais pólvora dentro dessa bomba. E ela está pronta para explodir a qualquer momento. A qualquer momento. Porque o Corinthians vai jogar fora agora com o Ituano, né? Não é isso? Vai jogar fora de casa. Jogou em casa domingo, joga fora de casa. Que é um jogo difícil. Que é um jogo complicado. Vai jogar duas fora. Duas fora seguidas. Então, vai jogar duas fora seguidas. São Bernardo. Duas fora seguidas. Semana que vem, em casa. Então, duas fora seguidas, com um time desmantelado, que ele tem aquele time reduzidíssimo, jogadores indo embora, jogadores que não chegaram, e a torcida querendo resultado, a torcida querendo bom jogo, a torcida querendo vencer as partidas. Tá complicada a situação do Mano, não é uma coisa simples, não. Não é uma coisa simples. Talvez seja, aqui em São Paulo, o treinador que está menos confortável, na situação menos confortável de todos os grandes, para não falar todo mundo, São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians, aquele que está numa situação menos confortável é o Mano. Mas vamos vai estourar na mão dele. Vai estourar na mão dele. Vai acabar estourando na mão dele. Os resultados não vão vir e o demitido vai ser o Mano. Essa novela a gente já viu. Exatamente. Eu acho que talvez o Carille, por conta dos japoneses ligando para ele incomodado, talvez esteja mais desconfortável. Mas o fato é que no meio de toda essa confusão, e o corintiano, segundo a nossa enquete, está ainda em dúvida sobre a nova gestão e confuso, 47% estão votando assim, acho que o problema do Mano ainda é o menos grave.